Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, mais uma vez, como sempre. Não sei a que hora vocês poderão assistir essa gravação. Hoje nós vamos falar sobre a segunda e a terceira etapas da construção do Estado Socialista na Rússia, agora já desde 22, União Soviética. Nós falaremos então da NEP, a nova política econômica, e posteriormente da economia planificada. Tá? Vou partilhar a minha tela com vocês, sempre tenho feito. Isso. E apresentar aqui a nossa tela. Perdão. Vamos lá. Nós vimos que, ao final da Guerra Civil, em 1921, a situação na Rússia era terrível. A forte diminuição da produção agrícola, a forte diminuição da produção industrial, um caos, econômico e até mesmo da organização da própria sociedade. Diante disso, com receio, de que a revolução entrasse em colapso, a revolta do Kronstadt tinha mostrado perda de influência dos bolcheviques em grupos que até então tinham sido extremamente fiéis, aliados a essa posição. Bem, levou Lenin a fazer uma avaliação da situação internacional e da situação interna à Rússia soviética. Tá? E a avaliação que ele fez foi que a expectativa das revoluções nos países avançados da Europa, em particular na Alemanha, tinha fracassado. Aquele plano inicial de contar com o apoio dessas potências agora que, depois da Revolução, teriam governos operários, socialistas, na ajuda à Rússia na superação das suas dificuldades, do seu atraso, tá? Obrigava a tomar medidas no sentido de garantir o abastecimento interno, de gerar o aumento da produção dentro da Rússia soviética. Nesse sentido, tá, ele faz a seguinte percepção, ele tem a seguinte percepção de que o que move as pessoas a produzir mais, estavam calcadas na visão de mundo, anterior, é a busca de melhorias de condições individuais. Nesse sentido, a NEP vai representar um retorno a práticas capitalistas. Bem, uma forma de explicação de Lenin, uma metáfora que ele utilizou, foi a metáfora do passo atrás. Algumas vezes na vida, quando você está quase caindo, para se reequilibrar, é necessário dar um passo atrás, se estabilizar, para depois poder dar 2 passos à frente. Então, a NEP seria isso, um recuo tático, um recuo no sentido da reintrodução de certas práticas capitalistas dentro da economia soviética. Tá? Mas esse retorno a práticas capitalistas se faria sob controle do Estado. Tá certo? Ou seja, nem todos os setores da economia ficariam sob controle da propriedade privada, dos proprietários privados. Na verdade, as alavancas fundamentais da economia continuariam nas mãos do Estado. O que você faria? Não, o que foi feito foi. Então vamos lá. Primeiro, um retorno à monetarização plena. Tá? O rublo passou a ser a moeda oficial, primeiro da Federação Russa e depois da própria União Soviética. Falaremos disso quando tratarmos das questões políticas da fase da NEP. Tudo bem? Mas agora é moeda de circulação de livre curso e não mais aquela história de bônus, de tickets, etc. Liberalização do pequeno comércio e da pequena indústria, é isso que eu quero chamar a atenção. Tá? É o pequeno comércio, ou seja, as lojas, as padarias, que voltam para a mão dos proprietários que tinham sido expropriados no comunismo de guerra. Da mesma forma, a pequena indústria, têxtil, enfim, de metalurgia leve, etc., volta para a mão dos antigos proprietários. Porém, vamos para o passo aqui, manutenção da estatização do comércio exterior, isto é, comércio de importação e exportação, continua sob controle do Estado, tudo bem? As atividades financeiras todas continuam sob controle do Estado, portanto, tem um monopólio sobre crédito, sobre finanças, todos os bancos são estatais, e a manutenção
da estatização nas grandes empresas, significa que, basicamente, nas empresas na área de energia, petrolífera, siderúrgica, etc. Então, o monopólio estatal continua naquilo que são chamadas as alavancas chaves do sistema. Por isso, alguns chamarão esse modelo de capitalismo de Estado. Certas práticas capitalistas, porém, tá certo? Há o controle estatal nos elementos fundamentais da economia. Vou pular essa parte do campo para tratar aqui, né, o estabelecimento da diferenciação dos salários, a valorização da NEPMEN, ou seja, acaba o igualitarismo dos salários. NEPMEN, os homens da NEP, são os especialistas, aqueles que sabem fazer, aqueles que fazem melhor, que têm um know-how. Então, um operário que produz mais na fábrica, que tem uma maior produtividade, ele deve receber mais. Esse estímulo, né, para o aumento da produção, assim como gerentes de fábrica que conseguem superar, né, as propostas de metas iniciais também receberão mais. Tá? É uma lógica capitalista, remunerar, né, aqueles que produzem mais, aqueles que produzem melhor. No campo, agricultura, o que houve foi o fim da requisição forçada dos excedentes agrícolas, exatamente para incentivar o produtor rural, o camponês, a produzir mais. O que ele pagaria? Ele pagaria um imposto equivalente a 20% daquilo que produzia, um imposto em espécie. Tá? Então, se ele produzisse 100 quilos de trigo, ele entregaria como imposto 20% para o Estado. É um imposto que todos os setores, de alguma maneira, pagavam. Assim, e aí, o incentivo a que esse camponês produzisse mais. Perfeito? Bukharin, um dos líderes do Partido Comunista, chegou a dizer claramente, né, enriquecei para os camponeses, porque se vocês enriquecerem, significa que vocês estão produzindo mais e a fome está sendo resolvida, o problema da fome está sendo resolvida, e é isso que nós queremos. Bem? E aí vai surgir aquilo que na nomenclatura da língua russa é o problema dos kulaks. Kulak é o nome em russo para camponês rico. Tudo bem? Não eram necessariamente ricos, mas eram os camponeses que tinham melhores condições nas suas propriedades. Tinham, digamos, um arado, 2 cavalos, algumas vacas, tá? Um campo que tinha capacidade de produzir. Esse elemento, certo, o denominado kulak, tá? Ele nesse instante vai ser valorizado, mas valorizado com cuidado, eu vou explicar melhor. Tá? Lembre-se que o capitalismo cria diferenciação, inevitavelmente cria diferenciação. Tá? Imaginem 2 famílias camponesas, uma com mais recursos, outra com menos recursos. Tá? A probabilidade dessa com mais recursos produzir mais e, portanto, poder vender o excedente no mercado, tá? Comprado pelo Estado, tudo bem? E dali poder investir mais e a sua propriedade ter cada vez mais melhorias, mais benefícios, é uma possibilidade. Mas uma outra família cuja terra não seja tão fértil, ou que não tenha condições de fertilizar essa terra, que tem muitas crianças, tá certo? E poucos adultos e poucos recursos, a probabilidade, e foi isso que aconteceu, é que aos poucos aqueles camponeses com mais recursos comprassem as terras daqueles com menos recursos. Tudo bem? E a partir daí, essa família que tinha menos recursos tinha 2 possibilidades. Ou trabalhava como mão de obra para esse camponês com mais recursos, ou então migrava para as cidades para se oferecer como mão de obra para a indústria ou coisa do gênero. Então, o que começa a acontecer é uma concentração da propriedade da terra. Está surgindo uma burguesia no campo, uma burguesia rural. Isso é uma contradição com o projeto de construção de um Estado socialista. É isso que eu quero que fique claro para vocês. Lenin, que foi o formulador dessa política, tinha total consciência de que isso aconteceria, a formação dessa pequena burguesia no campo, mas ele diz que, nesse momento, né, para salvar o governo revolucionário, para salvar a revolução, o tal do passo atrás, essa medida é essencial. Depois se verá o que se pode fazer. Tudo bem, nós vamos ver como essa questão será resolvida. A contradição entre um campo
de mentalidade capitalista e um Estado com uma proposta de organização socialista. Esse é o grande impasse da Revolução Russa, tudo bem? E tem a ver com o atraso, né, que a Rússia tinha no processo de desenvolvimento do capitalismo. Quase aqui, né, Lenin está dando, ao estabelecer a NEP, está dando a mão uma palmatória e aceitando que a tese dos mencheviques, né, era correta. Na verdade, ele não vai dizer isso porque ele acreditava, vamos relembrar, no início da Revolução, que essa revolução se espalharia pela Europa e a Alemanha avançada ajudaria a Rússia atrasada a superar as suas dificuldades. Não era isso que estava acontecendo. Havia um cerco imperialista, era o que se dizia, assim, a Rússia soviética, desde 22, União Soviética, então essas medidas eram necessárias, mas elas têm problema. Tá? Assim como a figura dos NEPmen nas cidades também, né, são setores claramente capitalistas, não é isso? O fato do pequeno comércio e da pequena indústria também se tornar propriedade privada mostrava o ressurgimento de uma burguesia urbana. Ao mesmo tempo, uma medida da NEP foi buscar atrair investimentos externos, tudo bem? Mas com a criação dos chamadas joint ventures, que seriam empresas em sociedade, capital estatal e capital externo. A busca era por investimentos na área da indústria de base, siderurgia, energia, etc. A grande questão é que não havia confiança por parte dos investidores externos de que o governo soviético não estatizaria posteriormente esses investimentos. Certo? Então, o fato de que, quando tomaram o poder, os comunistas bolcheviques, eles se negaram a aceitar a dívida contraída pelo czarismo, pela monarquia no período anterior, se recusaram a fazer o pagamento, isso gerava bloqueio de créditos à Rússia soviética, União Soviética. Tá? Então, a desconfiança dos empresários internacionais, dos investidores internacionais, era uma realidade. Poucos investiram nesse momento na União Soviética. Tá? Em termos de política interna, a NEP viu, primeiro momento, a criação, em 1922, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquilo que antes era a República Socialista Federativa Soviética da Rússia, tudo bem, a Federação Russa, agora a elas se aliaram a República Socialista Soviética da Ucrânia, a República Socialista Soviética da Geórgia, da Armênia, do Azerbaijão, do Turcomenistão, etc., 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 formando tá certo? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isto é, a União das Repúblicas que pretendem construir o socialismo segundo o modelo soviético. Mas um impacto fortíssimo na política interna soviética foi a morte de Lenin em janeiro de 1923. Ele já vinha debilitado desde janeiro de 1924. Ele já vinha debilitado desde meados de 1923, quando sofrera um acidente vascular cerebral, um derrame cerebral, tivera um dos lados paralisado, perdera a fala, perdera o movimento do lado direito, tudo bem? Aos poucos conseguiu uma certa recuperação, voltou a falar, com muita dificuldade, ditou os seus últimos textos, tudo bem? Mas em janeiro de 24 ele sofreu um segundo derrame cerebral e aos 54 anos de idade morreu. Tá? Isso gerou uma forte disputa pelo comando do Partido Comunista, uma vez que Lenin era a figura incontestável de liderança. E nessa disputa, felizmente, as bancas de vestibular simplificam a explicação desse fato. Foi muito mais complexo do que a gente vai explicar aqui, mas, para nossa tranquilidade, basta essa explicação simples que eu vou apresentar a vocês. Duas lideranças disputaram o controle, o controle do partido, ou seja, serem a figura de liderança substitutiva a Lenin, cujo corpo foi embalsamado e colocado na Praça Vermelha, exposto à visitação pública. É isso o corpo de Lenin. Tá? As duas teses. Trotsky manteve-se
vinculado à tese, digamos, originária da Revolução de Outubro. Né? A Revolução Russa era apenas a primeira de uma série de revoluções socialistas que aconteceria em vários países, inicialmente na Europa. Tudo bem? Então, a ideia de uma revolução comunista mundial. Nesse sentido, para Trotsky, a principal função dos comunistas, do Estado soviético, era apoiar as revoluções onde quer que elas acontecessem, as revoluções comunistas, as revoluções socialistas. Tudo bem? A função do Estado soviético era, através da Terceira Internacional, apoiar todo e qualquer movimento revolucionário que acontecesse em qualquer parte do mundo. Enquanto Stalin começa a dizer que, diante do cerco, diante do imperialista, diante da nova realidade, do não acontecimento das revoluções nos outros países, é possível construir o socialismo em um só país, que esse país, evidentemente, é a União Soviética. Fecha as fronteiras e inicia um trabalho onde, fundamentalmente, o esforço deve ser de construir uma potência para evitar ou para fazer frente a qualquer ataque do mundo capitalista imperialista. Nesse sentido, para Stalin, a situação é inversa. A função de um comunista alemão é defender a União Soviética, é a função prioritária, não é fazer a revolução. Os comunistas do mundo devem se colocar como defensores da pátria do proletariado, como ele chamou, como de defesa da fortaleza sitiada, como ele também denominou em outros discursos, Stalin. Né? Ou seja, a defesa da União Soviética era o papel principal dos comunistas no mundo. Então, significava, na prática, o abandono das posições internacionalistas que a Revolução vinha propondo desde o seu início. Tudo bem? Nessa disputa interna, Stalin foi vitorioso, Trotsky foi expulso do Partido Comunista, primeiro foi expulso do Comitê Central, depois foi expulso do Partido Comunista, colocado no exílio interno, e posteriormente foi expulso da própria União Soviética, em 1929, circulou pelo mundo e em 1940 foi assassinado na cidade do México por agentes de Stalin, por um agente de Stalin. Tá? Contra ele foi feita uma intensa campanha por parte do Estado soviético, acusando-o de ser um traidor da revolução, um agente do imperialismo, um fascista, aliado ao nazismo, etc. E tal. Trotsky criou a Quarta Internacional, mas isso não é fundamental para nós aqui. Para vocês verem como a NEP tinha as contradições, não é isso, de tentativa de criar um Estado socialista, mas com práticas capitalistas, reparem que na política externa a União Soviética vai buscar o reconhecimento das demais potências capitalistas. Então, o primeiro passo para isso foi um tratado assinado na cidade italiana de Rapallo entre a Alemanha e a União Soviética. Né? Por esse tratado, esses dois párias nesse momento do sistema internacional, a Alemanha, que estava excluída do sistema internacional das nações pelo fato do Tratado de Versalhes e do pós-Primeira Guerra Mundial, a União Soviética, porque era socialista, esses dois se aproximam, realizam um tratado e, por esse tratado, houve trocas comerciais e, para vocês verem, a União Soviética permitiu que a Alemanha criasse fábricas de armamentos dentro do território soviético, treinasse tropas alemãs dentro do território soviético, burlando o Tratado de Versalhes. Bem, essas cláusulas, evidentemente, não eram explicitadas publicamente, então o governo soviético adotou as teses da diplomacia secreta, que tinha criticado duramente no período pré-revolucionário, tudo bem, mas mostra exatamente a tentativa de uma convivência, um início de convivência com o mundo capitalista. Vários governos no mundo foram aos poucos reconhecendo a existência da União Soviética. Aqui, né, de novo, um mapa, não é assim? Aqui a moeda, o símbolo, não é isso? A foice, o martelo, a foice representando os operários, perdão, a foice representando os camponeses, o martelo representando os operários, a estrela do Partido Comunista que guia essa aliança operário-camponesa,
é a bandeira da União Soviética, tá certo? Aqui o rublo, assim, as moedas. Aqui a questão do equilíbrio de preços, ou perdão, do desequilíbrio de preços entre indústria, produtos industriais e produtos agrícolas, que é um dos problemas sérios que a NEP vai enfrentar, tá? E chegamos então à última fase de construção do Estado socialista, a montagem da economia planificada, que vai ser considerado o modelo soviético de socialismo. Durou até 1985, quando, com a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder, a tentativa de reorganização da economia soviética, a perestroika, vai começar a modificar esse modelo. Mas essa questão da perestroika nós não trabalharemos aqui nesta aula. A tese da economia planificada é que a Gosplan, que seria o Ministério do Planejamento, a sigla para Ministério do Planejamento, elaboraria planos quinquenais, e esses planos quinquenais com metas para os diversos setores da economia e para os diversos agentes econômicos diretamente, ou seja, cada fábrica tinha uma meta a cumprir, cada setor da economia tinha uma meta a cumprir. Essas metas, então, eram estabelecidas e deveriam ser realizadas naquele prazo de 5 anos. Se pudesse produzir mais, vou mostrar aqui um cartaz do primeiro plano quinquenal, 2 mais 2 igual a 5, realizar em 4 anos o plano quinquenal proposto para 5, ou seja, quando o plano quinquenal terminasse, todas as metas teriam sido superadas. E com isso, né, um reforço à necessidade do aumento da produtividade e uma intensa exploração do trabalho, dos trabalhadores em geral, na União Soviética nesse momento. É o período em que o stalinismo é o elemento dominante, porque Stalin é a figura central do Partido Comunista, é o grande líder incontestado nesse momento, e a tese é colocar em prática a construção do socialismo em um só país, industrializar de forma acelerada, com ênfase na indústria de base, siderurgia, energia e, obviamente, também tá, a questão da indústria bélica. Vamos lembrar o cerco capitalista que Stalin afirmava que existia, não é isso? A fortaleza sitiada precisa ter armas para se defender. Então, uma questão de que a indústria de bens de consumo ela foi secundarizada. Vou aproveitar e vou mostrar logo aqui. Investimentos do primeiro plano quinquenal, 36% dos investimentos em indústria pesada, indústria de base, e apenas 5% na indústria de bens de consumo. Portanto, reparem, tá certo, que a produção de bens de consumo carente, né, na União Soviética, dificuldade de acesso a esses bens por parte da população, mas era considerado um sacrifício necessário para transformar a União Soviética numa potência industrial capaz de competir com as economias capitalistas. Tudo bem? E realmente a indústria soviética nesse momento, principalmente na área da energia, na área da siderurgia, cresceu a passos largos. É uma fase nesse primeiro e do segundo plano quinquenal, décadas de 30, tudo bem, em que a União Soviética vivencia uma situação de pleno emprego, enquanto que no mundo capitalista os reflexos da crise de 29 se fazem sentir duramente, o que levou a que muitos dentro das sociedades capitalistas começassem a dizer que da superioridade do modelo socialista é que não se sabia, não se tinha informação, a União Soviética era uma sociedade muito fechada, do que ocorria efetivamente lá dentro, ou seja, que custos esse processo gerou para a sociedade soviética. Tudo bem? Então, vamos trabalhar a questão desses custos. Tá? Stalin, né, coloca que é necessário construir a passo acelerado esse socialismo em um só país. E tem a contradição que tem que ser resolvida. Tudo bem, eu vou enfatizar a indústria de base, tudo bem, isso aí não é problema. Tá? Mas qual é a grande contradição? O campo é capitalista. Os kulaks, né, são figuras fundamentais para a questão da produção, e eles são pessoas de mentalidade burguesa, e nós não podemos aceitar isso se queremos efetivamente construir o socialismo. É uma marcha acelerada para o socialismo. Então, Stalin tomou a decisão, em 1931,
e impôs a coletivização do campo. Tá? E eu coloquei, tá, aqui, coletivização forçada, porque foi o método. Ou seja, por decreto, os camponeses tinham agora duas opções. Não existia mais propriedade privada no campo. Bem, o camponês teria que escolher entre se reunir com outros camponeses e formar uma cooperativa, tudo bem, em que produziria essa cooperativa produziria em conjunto, coletivamente, e depois o Estado compraria a preço determinado pelo Estado a produção daquela cooperativa. Ou então entrar para um sovicós. O sovicós seria uma fazenda estatal, isto é, o camponês, nesse caso, seria um assalariado. Ele trabalharia, deveria cumprir as metas do plano para a agricultura, tudo bem? E para a sua fazenda, ou perdão, para essa fazenda coletiva, mas receberia um salário em troca do seu trabalho, um salário fixo, tudo bem? Os camponeses, na sua grande maioria, optaram pelo modelo do kolkhoz, tudo bem? Mas o Estado, quando comprava, rebaixava os preços desses produtos, revendia nas cidades, através dos seus pontos de comércio, porque agora tudo era estatizado outra vez, houve total estatização, acabou o pequeno comércio, acabou a pequena indústria nas mãos de grupos privados, tudo bem? E houve, na verdade, uma transferência de renda do campo para a cidade, né, do campo para o Estado. Quem financiou, na verdade, o projeto da construção do socialismo no seu país, fundamentalmente, não exclusivamente, foram os camponeses. Mas existiam aqueles camponeses que não aceitavam esse tipo de situação. Investi pesadamente, trabalhei muito, né, fiz benfeitorias na minha propriedade, vou entregar para o Estado? Tudo bem? Stalin respondeu, né, usando uma metáfora de forma cínica, não tem problema, você quer continuar com a propriedade da terra, né, não tem problema, você cava uma cova de um buraco de 7 palmos, por favor, deite, tudo bem, que a gente joga a terra em cima. Eles são considerados inimigos do povo, é a política do terror. Existe uma intensíssima campanha contra os kulaks, e mesmo que não fossem kulaks, tá, aqueles que eram considerados elementos não confiáveis pelo Estado socialista foram alvo dessas perseguições intensas, o que gerou a formação aqui embaixo dos gulags, dos campos de prisioneiro com trabalho forçado, muitas vezes em regiões inóspitas, aqui são os diversos gulags que aconteceram na União Soviética no período stalinista, tá certo? Alguns em regiões muito, muito complicadas do ponto de vista climático e de uma natureza extremamente hostil, tá, à vida humana, mas através de trabalho forçado, de trabalho compulsório, esses prisioneiros políticos cumpriam sua pena e construíam canais e construíam trabalhavam duramente nas minas, etc., para a construção do socialismo. Tudo bem? Muitos morreram nesses campos, outros, depois de cumprir penas, retornaram, sempre sob vigilância da polícia política, mas alguns outros, né, as penas, mesmo que tendo sido cumpridas, eles eram praticamente esquecidos. Tá? Essa questão é uma questão que mostrava que a União Soviética era, do ponto de vista político, sob o stalinismo, um governo extremamente totalitário. Né? Mas esse medo de inimigos do povo também, para Stalin, se deu no próprio Partido Comunista. Diversos líderes do Partido Comunista foram levados a tribunais, acusados de serem agentes do imperialismo, agentes do fascismo. Kamenev, Zinoviev, Bukharin, que ajudaram no processo, que foram figuras centrais no processo da tomada do poder em outubro de 1917 e posteriormente na construção do caminho para o socialismo, foram acusados, tudo bem, dentro de um modelo de tribunal inquisitorial, em que o fundamental é arrancar a confissão do acusado, porque se ele confessa é porque, obviamente, ele era culpado e, portanto, comprova como o Estado estava correto ao acusá-lo e prendê-lo. É a mesma visão, por isso é chamado de modelo inquisitorial,
da Igreja Católica, no período da Inquisição, do Tribunal da Inquisição, onde se extraía de qualquer maneira, sob qualquer forma, a confissão do acusado. Quando confessava, certo, comprovava que a igreja não errava. Aqui o Estado não erra, Stalin não erra. Stalin tinha uma frase, inclusive, que era mais radical ainda. Ele dizia o seguinte: é preferível você errar junto com o partido, e leia-se ele, que é a direção nesse momento, do que estar certo fora dele. Então, reparem bem, ou você se submete às teses de Stalin, ou então você pode ser considerado um inimigo do povo e sofrer a perseguição. Depois da condenação, depois de que os acusados, né, confessavam, eram condenados e fuzilados para resolver definitivamente o problema. Bem, em cima disso, Stalin montou, a partir desse total domínio sobre o Partido Comunista, o culto à personalidade, fazendo da sua figura, né, uma espécie de ícone vivo do comunismo, das ideias marxistas. Então, vamos mostrar isso aqui. Tá? Aqui, vamos ver. Tá. A manipulação da imagem, repara, os inimigos do povo têm que desaparecer. Nesta imagem, Lenin falando na Praça Vermelha, Trotsky está aqui. Aqui já Trotsky não está. Tudo bem? Outra, essa mais evidente. Ao lado de Stalin está Sverdlov, tá? Braço direito de muitas das suas decisões no período do primeiro plano quinquenal. Foi considerado inimigo do povo porque foi visto por Stalin como uma ameaça à sua liderança, poderia se fortalecer, e desapareceu. Não tinha Photoshop na época, né? Eles eram bons para fazer isso. Tudo bem? Aqui a campanha contra Trotsky, é isso que com as suas mãos, com sangue dos operários do mundo, tá certo? Está aqui aliado do nazismo, lavando as mãos num capacete prussiano, tudo bem? Aqui o Estado operário, o operário representante da União Soviética, que vai impedir que Trotsky consiga fazer os seus planos maléficos, bem? Aqui dentro do culto da personalidade, Marx, Engels, Lenin e Stalin. O ponto máximo de chegada da filosofia marxista seriam as elaborações de Stalin. Aqui, um cartaz soviético que mostra Stalin dirigindo a nave da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com a bandeira tremulando, e essa nave está sendo direcionada firmemente, com um pulso firme pelo timoneiro, para o horizonte onde está a sociedade socialista, a sociedade comunista. Tudo bem? Essas são as questões fundamentais. Normalmente, para quem vai fazer assim, uma última questão. Toda essa situação de tensão interna, de perseguição aos chamados inimigos do povo, levou a uma burocratização da sociedade, porque você, mesmo sabendo que a forma melhor não seria aquela, imaginem um operário dentro da fábrica, verificando que a forma como o gerente está conduzindo o processo de produção não é a melhor. Ele não vai chegar para o gerente e dizer: olha, eu tenho uma proposta melhor, porque ele tem medo de ser acusado de ser um inimigo do povo, de querer boicotar a produção, de querer boicotar o plano quinquenal, e, portanto, essa pessoa, esse operário, vai ficar passivo. Eu peguei o exemplo do operário, mas pode ser em qualquer condição de vida, qualquer situação na sociedade soviética. O receio de que qualquer crítica possa ser entendida como uma crítica destrutiva, o que poderia levá-lo a ser acusado de ser inimigo do povo e mandado para um gulag ou para coisa mais, digamos, para ser fuzilado. Tá? O fim dos projetos internacionalistas significa que a Terceira Internacional vai ter como ponto fundamental a defesa da União Soviética e não mais, né, a revolução nos países onde os partidos comunistas atuam. Para quem vai fazer prova para São Paulo, existe um tópico que tem sido pedido em alguns casos, tá certo? Sobre a arte soviética. Num primeiro momento, uma arte de vanguarda, extremamente inovadora, mesmo, por exemplo, na forma de fazer uma propaganda, tudo bem? Aqui, reparem que o grafismo é extremamente moderno nesse momento, não é isso? Isso aqui é um cartaz, né,
para a propaganda soviética contra os exércitos brancos na Guerra Civil, mas com Stalin a arte soviética foi domesticada, e aí a ideia é o realismo socialista, uma arte de propaganda, mas que tem que ser retratado quase que como uma fotografia aquilo que o artista pretende representar na tela. Tá? Então, aqui estão os elementos, isso, do realismo socialista, tá? Aqui uma idealização da vida no campo, né? Os temas são sempre temas ligados à classe operária, a Stalin, ao camponês, aqui um Stalin que representa os povos do mundo e lidera os povos do mundo e fala para os povos do mundo que, admirados, sorridentes, né, o ouvem com toda a atenção, tudo bem? E no cinema, a figura do Eisenstein foi fundamental, foi uma ruptura realmente. Eram filmes que eram filmes sobre a Rússia, a história russa, ou até mesmo de propaganda, num certo sentido, mas que rompiam com as formas tradicionais de fazer cinema e se comparam às formas que, na Alemanha, por exemplo, alguns diretores também faziam nesse instante no cinema alemão. Tudo bem? Vou encerrar essa apresentação, aparecendo de novo aqui, né, para vocês. Tá? Me despeço, espero que tenha ficado tranquila ou aceitável essa apresentação, é isso que eu espero que ajude vocês a passar, né, por esse momento de dificuldade que todos nós estamos passando, acompanhando aí as aulas sobre os temas do nosso ano. Tudo bem? Estejam todos bem, com saúde, com paz, vocês, familiares, amigos, é o que eu espero que esteja acontecendo. Tá? Um abraço a todos.